Em um mundo onde a magia molda reinos e define destinos, dois jovens feiticeiros, Arion e Kael, emergem como rivais implacáveis. Desde a infância, ambos almejam um título de feiticeiro mais poderoso da história. Arion, filho de uma antiga linhagem de sábios, buscava dominar os segredos ocultos das artes arcanas com disciplina e conhecimento. Kael, de origem humilde, via a magia como força bruta conquistada pela ambição feroz e poder absoluto. O confronto entre eles era inevitável. Cada feiticeiro lançado era um passo rumo ao topo, onde apenas um deles poderia reinar, e a batalha final estava cada vez mais próxima. Quer então entender como você pode construir antagonistas positivos, negativos, neutros e diversos outros tipos de antagonistas para criar uma escada excelente para o seu protagonista? Então, sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo dicas literárias aqui para vocês. E hoje iremos falar um pouco mais sobre antagonistas, mais especificamente sobre alguns tipos de antagonistas que você pode abordar dentro da sua narrativa. No episódio passado, na segunda-feira, nós falamos um pouquinho sobre as diferenças entre antagonistas e vilões para ter uma ligeira diferença e você conseguir entender alguma forma de construir. E no caso aqui, nós iremos trazer algumas ideias de como você pode construir os seus antagonistas. Mas lembrando que vilão também é um tipo de antagonista, que é o que nós vamos abordar também, onde os tipos de vilões, já no próximo episódio futuro, iremos falar um pouquinho mais sobre como você desmiuça os tipos de vilões. Mas hoje, como eu falei, antagonistas. Então, bora lá conversar sobre os tipos de antagonistas, trazendo alguns exemplos interessantes, e assim você pode construir as escadas narrativas mais fortes para suas histórias. Então, pessoal, o primeiro é o antagonista pessoal. Quando a gente fala sobre antagonista pessoal, nós temos um antagonista que tem algum problema pessoal com o nosso protagonista de alguma forma. No caso, como eu já falei, o vilão é um tipo de antagonista, então se no caso nós temos alguém que tem um problema pessoal com o protagonista e ele quer o mal real para aquele protagonista, então nós temos um antagonista pessoal ou, no caso, um vilão mais clássico com 1000 motivações que futuramente irei falar em algum outro episódio. Então, no caso, quando a gente fala sobre um antagonista pessoal, você vai construir um personagem que não tem o mesmo objetivo do nosso protagonista. Ele não tem a mesma ambição, ele não tem as mesmas coisas, mas no caso ele quer o mal do nosso protagonista. Então ele quer de alguma forma fazer o mal para ele para que ele não consiga concluir aquilo que ele quer concluir. Muitas vezes, quando eu pego aqui o exemplo da nossa introdução, nós temos duas pessoas que almejam o mesmo objetivo, então em algum momento vão antagonizar. Só que no caso aqui, um personagem como, por exemplo, o Malfoy, Harry Potter, ele é um antagonista do tipo pessoal, ou no caso, um vilão. Onde, claro, esse vilão ele é desconstruído e se torna simplesmente um antagonista mais clássico, até se tornando um aliado e outros pontos assim que a gente pode ir colocando, porém, de uma forma geral, o nascimento do Malfoy como personagem construído logo no começo, ele é um personagem que tem problemas pessoais com Harry Potter, então ele é um antagonista do tipo pessoal. Então, no caso, indiferentemente de qual seja a mentalidade, qual seja a moralidade, ou qual outro ponto que você quer que esse personagem tenha um problema pessoal com o nosso protagonista, então ele é um personagem do tipo antagonista pessoal, que dependendo do tipo de moralidade dele, ele vai cair para vilão. Então, de uma forma geral, considerando que o nosso protagonista vai ser prejudicado diretamente por esse antagonista, então você pode considerar que sim, ele é um tipo vilão. Então, de uma forma geral, como um conceito mais clássico de interpretação e construção, o primeiro tipo de antagonista é o tipo vilão. O próximo tipo de antagonista é um antagonista que nós chamamos de social ou antagonista de sociedade, onde realmente não existe necessariamente uma persona que represente esse conflito direto.
Um antagonista do tipo social ou do tipo sociedade, ele é como, por exemplo, na obra da Sociedade de 1984, de George Orwell, onde nós temos a sociedade totalitária como o grande antagonista do nosso protagonista. Então, o nosso protagonista, dentro do conflito, que é o ponto de conflito, que é essa liberdade de ideias e outros fatores, faz com que a sociedade como um todo seja esse antagonista. Claro que existe uma pessoa, uma persona, uma entidade que represente esse fator totalitário, porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre os tipos de conflito, por exemplo, onde já tem vídeo aqui também no canal, um tipo de conflito social, o nosso antagonista é a sociedade. Então, se você for construir não necessariamente uma persona, mas sim uma instituição construída geral, uma sociedade, uma cultura, uma política, algum ponto mais macro nesse ponto, nós temos um cenário, ou no caso, um antagonista social bem mais forte. Então, quando você for fazer os seus tipos de antagonistas, saibam que não necessariamente precisa ter algo personalizado, ou no caso, algo mais com formato de pessoa, um personagem propriamente dito. Você pode construir, sim, um ponto de conflito, no caso social, onde a sociedade em si, a ideia de autoritarismo, a ideia de ditadura, a ideia de imperialismo, a ideia de uma escravidão, se torna algo mais forte, mais construído socioculturalmente, e esse é o seu antagonista. Obviamente, reforçando, você pode sim colocar uma persona que represente isso, porque não necessariamente você precisa ter um antagonista na sua história, ou no caso, um vilão na sua história. Você pode ter diversos antagonistas que estão moldando de formas diferentes. Tanto pegando o Rei Leão como exemplo, vou até falar um pouco mais para frente focado, nós temos o Scar como antagonista e nós temos o Timão e Pumba como antagonista, onde o Scar representa o antagonismo no caso de ideal, onde ele precisa, os dois vão disputar a Pedra do Reino, e no caso o Timão e Pumba tem como conflito direto não permitir que o Simba evolua como um leão e mantenha-se em Hakuna Matata. Então você pode sim ter mais do que um antagonista. Em toda pega histórias de diversos animes, nós temos diversos antagonistas, seja eles rivais, amigos, vilões de forma geral, e aqui nós temos a sociedade. Então, reforçando, se você quiser construir uma sociedade onde ela é o ponto de conflito, o que meio que não permite que o personagem evolua, nós temos então um antagonista social ou um antagonista de sociedade. O próximo tipo de antagonista, ele também está diretamente ligado ao conflito de personagem, que é eu versus eu. No caso, o personagem contra ele mesmo. Que no caso aqui nós estamos falando de um antagonista interno. O antagonista interno, você pode considerar uma entidade que esteja internamente? Não. Tanto que a entidade é um antagonista pessoal, é um personagem que está contra nós mesmos, só que no caso ele está interno. Então, a grande diferença entre um antagonista interno não é uma entidade, mas sim o próprio personagem. Tanto que se você pega, por exemplo, o Frodo em Senhor dos Anéis, ele é um antagonista de si mesmo. Claro que existe os Naguls, existe o Sméagol, existe o Mago Branco, o Sauron, nós temos aí diversos antagonistas, porém o próprio medo do Frodo, o próprio medo que ele tem de enfrentar, o próprio medo, a própria baixa estima, todos esses sentimentos que faz com que ele não se desenvolva, ele se torna um antagonista interno. Então, quando você for construir um personagem, seja ele o protagonista ou o próprio antagonista, conflitos internos do personagem faz com que ele seja um antagonista também de si próprio. Então, o interessante aqui é que quando você constrói um arco de personagem, onde existe uma queda de personagem devido às suas próprias escolhas, ok, perfeito. Mas quando existe uma queda do personagem onde ele próprio é o construtor da sua própria derrota, você está transformando o seu protagonista em antagonista de si mesmo, pelo menos naquele ponto. Onde você pode dedicar um capítulo inteiro, um arco inteiro, uma história inteira, uma trilogia inteira, vai da maneira que você achar interessante,
onde esse antagonista presente durante todo o trajeto de desenvolvimento do Frodo, porque sempre quando ele cai no medo, mantendo ele muito tempo naquele estado, ele mesmo se torna o antagonista de si próprio. Então é legal porque quando a gente fala sobre antagonistas, nós temos o pessoal, nós temos o sistêmico, o social, o de sociedade, e nós temos o interno, onde você precisa personificar, não necessariamente, porque essa personificação já está sendo construída pelo próprio personagem protagonista que se mantém dentro desse estado, sendo então esse antagonista interno. O próximo ponto é o antagonista natural, utilizando como forma também os tipos de conflito, onde temos personagem versus natureza, fugir de um tsunami, fugir de um furacão, fugir de um terremoto. Esses estados naturais são os antagonistas da história. Então, no caso, obviamente, o terremoto não tem nada contra o protagonista. O furacão não tem nada contra o protagonista. O leão não tem necessariamente nada contra o protagonista. Porém, a natureza é um caso antagonista dessa história, ou desse capítulo, ou desse arco de personagem. Então, se no caso você está subindo uma montanha e a montanha acontece toda a parte natural que tem nela, é considerado um tipo de antagonismo natureza. Claro que você pode meio que mesclar ambos tipos de antagonistas diversos, mas como a origem do problema, a origem do fator é a natureza em si, a tempestade, o furacão, mesmo que seja o homem que causou todos os problemas, mas é a natureza retribuindo todas essas ideias. Então aqui nós temos um tipo de antagonista natural que, infelizmente, nós não podemos criar uma antipatia contra a natureza. Não podemos criar uma antipatia contra um tsunami, porque nós nos preocupamos em alguém. Em quem? Na onda, na gravidade, nas movimentações das placas tectônicas? Puxa, Gaia, você foi sacana mesmo. É um pouco mais complicado, mas não deixa de ser bem interessante. Existem diversos filmes de aventura, de drama, de diversos gêneros, onde está dentro do subgênero catástrofe, onde você tem diversos tipos de catástrofes que podem ser relacionados, naturais ou de consequências humanas diretas ou indiretas. Então é interessante quando a gente fala sobre uma construção de um antagonista do tipo natureza ou o antagonista natural, o seu foco é fazer com que esse antagonista se mantenha constante, crescente, sempre em movimento. Obviamente, quanto mais o antagonista se manter presente, é melhor. Porém, quando a gente fala sobre um antagonista do tipo natural ou do tipo da natureza, é mais interessante ele estar 100% presente. Porque não tem como você simplesmente estar subindo as montanhas e falar, não, hoje não tem neve, hoje não tem vento. Claro, até pode não ter, mas você está no alto de uma caverna, no alto de uma montanha e no caso não tá, e o frio some, o frio tem que estar presente, mas se você vai vencê-lo com fogo, com roupa, com aquecimento corpóreo, aí vai de você, escritor e escritora, imaginar como você fazer isso. Mas de uma forma geral, quando a gente se fala de um antagonista de natureza, um antagonista natural, o principal ponto é qual é a motivação que o nosso protagonista tem em vencer esse antagonista. Porque não existe necessariamente uma motivação para um antagonista natural. Mas o que existe como uma forma de compensar essa falta de motivação seria as consequências diretas e indiretas que causaram esse movimento. Então você pode fazer com respostas ou não, você pode fazer com hard ou soft, nebuloso ou mais lógico, explicando ou não o que aconteceu para que aquela catástrofe acontecesse. Porém, de uma forma geral, como principal ponto de construção é quando você for fazer um personagem antagonista de natureza, mantenha sempre constante e, de preferência, instável e também acumulativo. Próximo tipo de antagonista é o antagonista abstrato. O antagonista abstrato é interessante porque ele muitas vezes é uma ideia, é um conceito. E muitas vezes esse conceito pode ser autoconstruído, onde o personagem principal constrói um conceito X que faz com que esse conceito o bloqueie de alguma forma. Pode ser um conceito abstrato social, onde a sociedade construiu,
Pode ser alguma coisa abstrata, no caso não palpável, talvez até mesmo uma divindade, que apesar de que ela pode ser considerada algo natural ou, no caso, pessoal, dependendo de como você for construir. Porém, de uma forma geral, a parte mais interessante quando a gente fala de um antagonista do tipo abstrato é você imaginar conceito, onde eu estou lutando contra o tempo. Eu estou lutando contra a ideia de absolutismo. Eu estou lutando contra o meu princípio de que eu preciso x ou y. Então é interessante dessa subjetividade, pelo fato de ser até mesmo um antagonista abstrato, é que por ele ser impalpável, ser algo realmente abstrato, é um pouco mais complicado, porém você vê que por existir essa ideia conceitual, vencer um antagonista conceitual requer muito mais esforço, muito mais movimento e por isso trava o nosso personagem de uma maneira mais difícil, de uma maneira mais concreta. Então, mesmo que seja uma ideia, a concretividade da paralisação é maior. Porque no caso, se nós temos um antagonista que é um demônio que a qualquer momento pode aparecer, você tem algumas ideias que você pode imaginar quando ele vai aparecer, o porquê, criar motivações, e o seu personagem pode ter ideias de como combatê-lo. Mas se nós estamos falando onde o nosso protagonista precisa lutar contra o tempo, precisa lutar contra a saudade, precisa lutar contra o luto, precisa lutar contra o amor, onde são conceitos, ele precisa criar um autoentendimento de uma maneira muito mais profunda para que isso seja transformado e reconstruído. Uma grande diferença entre o antagonista interno e, no caso, o antagonista abstrato é que o antagonista interno, você tem os sentimentos voltados a si que não permite que X aconteça. Já um consentimento, no caso, um antagonista mais do tipo abstrato, são conceitos que não são necessariamente construídos por você. Porque se você entende que o amor é X, que o amor é Y, e você precisa vencer esse amor para conseguir fazer algo se não te paralisa, aí ok. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa dualidade, onde, novamente pegando o Rei Leão, que o Simba precisa se reconstruir como um todo, pegando o Mufasa aparecendo para ele, dizendo que não tem mais orgulho dele, que ele não é mais quem ele é, que ele precisa se mostrar quem é o verdadeiro rei e tudo mais. Então, a parte da Hakuna Matata, que é um fortalecimento do antagonismo de Timão e Pumba, onde nós temos o Simba como tanto um antagonista interno, mas eu vejo o Simba nesse momento como um antagonista mais abstrato, onde ele conceituou a sua culpa, onde ele conceituou isso não por ele feito, mas sim algo que foi imposto nele e com isso faz com que isso seja consumindo durante muito tempo, criando então sim um antagonista interno. Com origens, obviamente, no Scar, obviamente, então nós temos essa mescla, tanto como que eu falei, um antagonista dentro de uma história, ele é fluídico. O que é interessante é você imaginar dentro de uma categoria que eu estou colocando aqui como forma de startar o seu movimento, startar a sua criação. E não impede de fazer algo mesclado. Tanto que, como eu falei, existe o antagonista natural, que é, por exemplo, a tempestade no Everest, onde o Everest também pode ser um tipo de antagonista de objetivo, onde nós vamos falar também. Então, o próprio Everest pode ser dois tipos ao mesmo tempo. Da mesma forma que o Simba pode ser o antagonista de si mesmo, com algo mais interno, ou todos os conceitos por detrás. Hakuna Matata, preciso fugir, é o segredo, culpa, criando todo esse conflito interno, onde nós temos um antagonista abstrato, que são todos os conceitos trazidos, com um antagonista pessoal, ou de amigo, quando a gente for pegar um Timão e Pumba, e no caso interno dele, onde precisa ter toda uma reconstrução com o Rafiki, com o Mufasa, para ele ter esse retorno. Então, quando a gente fala sobre voltando, pegando um conceito de antagonista abstrato, são ideias conceituais, onde o antagonista surge, o bloqueio surge, de acordo com a ideia de que eu preciso fazer ou preciso não fazer, e isso me paralisa, e isso não me deixa se desenvolver.
O próximo aqui é o antagonista do tipo aliado. Como eu já falei para vocês, o antagonista do tipo aliado, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem, igual o antagonista amoroso, igual o antagonista familiar. Mas no caso, o nosso antagonista do tipo aliado eu sou o seu aliado e eu quero o seu bem, eu quero fazer com você. Mas em algum momento, essa nossa amizade, essa nossa aliança vai gerar alguma coisa que pode ter alguma desavença de idade. Uma desavença de ideia. A gente pega, por exemplo, dentro da Marvel, toda a guerra civil, Capitão América versus o Homem de Ferro, onde eram dois amigos, onde se criaram essa diferença de ideias, onde sim, eles eram antagonistas, no caso, aliados de uma forma geral, não eram nem antagonistas, mas se tornaram antagonistas aliados. Eles têm uma ideia igual de que sim, o bem precisa prevalecer, só que a forma de se pensar, onde um precisa ter um controle e o outro diz que não, precisamos ser livres, essa dualidade de ideias faz com que não aconteça alguma coisa. Novamente, Timão e Pumba e Simba, onde um defende muito a ideia de que é Hakuna Matata, o outro eu sou o rei, mas pelo fato dessa culpa, o Simba foi se levando. Tanto que quando o Simba bate o martelo falando eu vou voltar, Timão e Pumba falam, então se é isso, nós vamos voltar junto com você. Nós vamos lutar por isso. Por isso que você acredita. Então, é interessante do antagonista aliado, você pode considerar principalmente como um antagonista rival, ou um antagonista que tem, às vezes, o mesmo objetivo. Então, o legal desse antagonista aliado é que você pode tanto pegar aliados que têm a mesma ideia, aliados que têm o mesmo objetivo, aliados que têm ideias controversas, mas são aliados de alguma forma. Então é interessante quando a gente fala sobre o antagonista aliado de uma forma geral, ele tem como principal ponto de construção, nós somos amigos. Agora, o que vai divergir disso, se é uma ideia, se é um princípio, ou cria algo que vai fazer um mesmo objetivo, aí beleza, aí tranquilo, aí sucesso. Mas o objetivo aqui nós somos amigos que fizeram todas essas construções, todas essas manipulações. O próximo é o antagonista amoroso, que eu vou encaixar junto com o familiar para ficar mais fácil o entendimento. A grande diferença entre o amoroso e o familiar é quem é o alvo específico, no caso, a origem específica. No caso, o antagonista amoroso, nós temos um amor, nós temos um foco de amor e paixão, que esse é o grande problema. E no outro caso, é a família de uma forma geral, seja ela instituição ou alguma persona daquela família. A grande diferença entre os dois é a origem, mas de uma forma geral, nós temos esse antagonista amoroso e familiar que, a partir dos conceitos da família, daquele amor, daquela pessoa, homem, mulher, criatura, como seja, não permite que o protagonista se desenvolva. No caso, uma namorada ciumenta, um namorado ciumento são personagens antagonistas amorosos, onde ele ou ela não permite que o seu cônjuge faça X ou Y devido a ciúmes, devido à autoproteção no caso da família, ou até mesmo um desleixo. Então, interessante aqui, quando a gente fala sobre o familiar e o amoroso, muitas vezes a galera junta os dois, por isso estou colocando até mesmo no mesmo tópico, mas o familiar e o familiar antagonista e no caso o amoroso, tem como principal ponto de desenvolvimento ideias que não permita que o cara se desenvolva, que a mina se desenvolva, mas às vezes com boas intenções ou más intenções, depende aí qual é o tipo da índole mais geral que você quer desenvolver, mais pro vilanesco ou, no caso, mais pro antagonista do tipo clássico mesmo. Então o grande ponto aqui qual que é a origem desse entendimento ou desse desentendimento? Seria algo familiar, então nós temos um antagonista familiar, principalmente porque um pai, uma mãe, um irmão não permite que aquele personagem se desenvolva. E no caso do nosso antagonista do tipo amoroso, tem como principal ponto de desenvolvimento a sua paixão, onde a pessoa amada não permite, de forma direta ou indireta, que algo aconteça, por isso o protagonista não se desenvolve. Então, lembrando, a ideia aqui de todos os antagonistas que eu estou trazendo aqui, está mesmo no título, é que o antagonista ele é uma escada.
Diferentemente de um obstáculo, que é um vilão que ele precisa realmente superar, mas no caso do antagonista precisa superar também, não me entendam mal, só que essa superação ela é muito mais construída. E essa construção muitas vezes vai se desenvolvendo e o vilão é de uma forma um pouco mais rápida e direta. Então, pessoal, esse aqui foi os tópicos de antagonista. Espero que vocês tenham gostado. Se chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque só aqui no Craftando Mundos a gente tem tudo completinho para você construir o seu cenário perfeito. Mas, Rafa, o que construção de antagonista tem a ver com o cenário? Totalmente. Se por acaso você quer fazer um antagonista sistêmico de sociedade, ou no caso social, você precisa construir uma cidade inteira, ou pelo menos pensar no fator político. Se você quer construir, por exemplo, um antagonista natural, você precisa pensar em todos os biomas, ou pelo menos na parte de entorno daquela construção que você quer fazer. Se você quer fazer algo no caso familiar, você precisa construir o núcleo natural da família, onde os fatores familiares são importantes, ou algo mesmo de castas sociais, caso você queira fazer algo mais romântico forte. Então é interessante que esses antagonistas, eles podem ser criados e ter a sua principal urgência de nascimento a partir do seu cenário. E você pode utilizar desses antagonistas para construir o seu cenário. Por quê? Se nós temos dois feiticeiros que querem ser o melhor dentro de um grande ponto, será que não existe um sistema mágico, ou pelo menos uma casta mágica que diga que isso seja obrigatório? Então é interessante que construção de personagem não é simplesmente construção de personagem, é aprofundamento de world building. E obviamente tudo isso encapuzado dentro de uma narrativa e criando uma história completa de uma forma geral. Então eu trago aí para vocês. Se vocês querem construir uma narrativa intensa, personagens precisam ser bem feitos? Sim, e isso obviamente deixa o seu cenário mais robusto. Então se você quer construir um cenário robusto, uma história incrível, personagens precisam ser épicos. Então fica aqui a dica do Rafa. World building, no caso, com personagem, com o caso de uma plot, fazendo todo o arcabouço, toda uma caixinha bem fechada, você tem uma história incrível, com um cenário maravilhoso e personagens que criam essa conexão muito forte. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!